Bom dia, eu sou a Bia de Santa Maria e hoje eu vim gravar esse vídeo para trazer, registrar uma compreensão que me veio através de uma experiência simples que foi há 2 dias atrás, quando eu retornei do trabalho para casa e pedi um Uber. E ao entrar no Uber, o motorista disse assim: aí nessa casa onde a senhora estava, o que que é? Eu disse: é um centro de terapia holística. E ele disse assim: e as pessoas ainda precisam de terapia? Aí eu falei para ele: muitas pessoas, inclusive eu que trabalho com terapia, todos nós precisamos. Ele disse assim: minha senhora, eu não entendo isso. Para que as pessoas buscam terapia? Para que as pessoas procuram terapia? Se tem o sol, se tem a lua, tem os passarinhos. E aí foi muito interessante, né? Porque eu dei uma gargalhada e disse assim: exatamente por isso, porque muitos de nós ainda estão anestesiados, né? Dentro de uma bolha que não consegue enxergar sequer, né, a luz do sol, a energia que vem, né, do vento, do movimento da natureza, da lua, de tudo, dos pássaros, né, de uma semente brotando. E aí quando eu falei isso, né, ele entrou, caiu na conversa e ele foi logo direto dizendo assim: senhora, eu já dirijo há 35 anos, fui taxista há 35 anos, mas o meu sonho mesmo era de estar num sítio. Eu quero morrer, quero acabar os meus dias, ele falou, eu quero acabar os meus dias plantando aquilo que eu como. E aí ele foi contar da experiência dele, né? Ele é um senhor de 60 anos que nasceu no Alto Juruá, aqui no Amazonas. Falou que é um seringal, não recordo o nome. E aí fui conversando com ele, e ele foi se abrindo, dizendo como é que era o costume da alimentação dele, né? Carne de caça, frutas, né? O quanto isso é importante para ele hoje, porque ele disse que recentemente fez um exame de abdominal total e está tudo certinho. E ele atribui, né, a essa vida pregressa que ele teve no interior. E aí eu perguntei dele: e esse seu sonho? O senhor ainda está com ele de pé? Como é que é? Aí ele disse assim: olha, eu quero muito, mas eu não sei se eu ainda vou conseguir realizar. Aí eu falei para ele: não desista não, porque é totalmente possível. E aí eu fiquei pensando, fiz uma analogia ao mesmo tempo, de que o sonho dele era a realidade dos meus pais, que optaram em viver, por vários motivos, né? Optaram em viver no sítio que eles têm há mais de 35 anos, né, aqui no interior do Amazonas. E os dois, né, gostam daquela vida simples, que muitas vezes é puxada, né, quando você não tem quem auxilie. É uma vida bem puxada mesmo, não tem descanso, né? Mas que traz muitas recompensas, porque você come uma alimentação orgânica, você respira um ar leve, você recebe tratamento auditivo ali todos os dias, né, com o som da natureza, que a gente sabe que quem vive aqui na cidade, a cada 1 hora de barulho da, do cenário, né, da cidade, a gente precisa de quase 9 horas de silêncio ou de sons da natureza para limpar tudo isso, né? Olha, falando em barulho, né, a gente acaba convivendo com os barulhos da cidade. E aí eu vi que os meus pais vivem o sonho dele. E aí eu disse assim: caramba, universo, mostra para ele o caminho, né? Mostra para ele que é possível ele viver o sonho dele, para que ele não desista, né? Para que ele sinta o sonho.
E aí essa questão de sentir o sonho, aí que eu vou entrar na questão dos sonhos. Nos últimos anos eu venho, isso é uma temática assim diária, né, para mim, porque eu sempre fui julgada como uma pessoa sonhadora. E até certo ponto eu enterrei muitos sonhos por conta da cobrança da família, de dizer: para de sonhar tanto, vai viver a realidade, você é inteligente, né? Faz um concurso, você consegue um bom salário. E de fato eu já trabalhei 10 anos em serviço público, tive bons salários, né? Mas foram as épocas mais difíceis da minha vida, porque eu não vi meus filhos crescerem. E às vezes você pode ganhar muito, mas você gasta o dobro, né? Porque tua saúde vai para o saco, a tua paciência vai para o saco, e você fica engessado, você fica num estado de nervos que, no final das contas, não compensa. Barulho. E aí a gente vê também o quanto é importante a gente se respeitar naquilo que não faz parte da gente, né? E as crises são, os momentos de caos na vida da gente, que são o grande convite para a gente se conhecer, se assumir naquilo que a gente é, naquilo que realmente a gente é, independente da aprovação ou reprovação dos outros. E aí, eu com essa vivência que eu tive aí com o senhorzinho do Uber, eu tirei 5 pontos aqui, né? 5 conclusões sobre os sonhos. O primeiro é que os nossos sonhos, a gente não pode considerar uma coisa romântica, mesmo que os outros achem, né? Os sonhos, eles não são devaneios, não é uma coisa romântica. O sonho, ele é uma desculpa para a gente acordar. Ele é uma motivação, é uma coisa que vem de dentro mesmo, do nosso ser. O sonho, quando ele nasce no nosso ser, no processo de autoconhecimento, no processo de imersão espiritual mesmo, o sonho, ele vem da nossa verdade. Então, deixa ele nascer, deixa ele gestar, sabe? Vai aceitando, mesmo que você não passe por um tempo sem compartilhar isso com algumas pessoas, mas deixa ele fazer sentido, porque ele começa a se apresentar para você. É incrível, é mágico. Quando você começa a aceitar o seu sonho, por mais impossível que ele pareça, e tudo é possível, ele vai se apresentando. Segundo, não adormeça os seus sonhos, como fez o tiozinho, né? Acordar para não adormecer. Então, não vamos nos acostumarmos com a dor de não realizar ou não ter realizado algum sonho. E o sonho, ele não é único, né? O sonho, ele pode ser um pacote, né? E nesse pacote vem muitas coisas. E existem técnicas, né, para você descobrir o que é o seu sonho. Mais à frente eu vou falar. Então, não adormecer os nossos sonhos para a gente viver a verdade de outras pessoas. Então, respeitar mesmo a sua essência, a sua forma de viver, a sua forma de conviver com o mundo, a sua forma de buscar o sentido da sua vida. O terceiro é ter cuidado com o autojulgamento. O pior julgamento é aquele que a gente faz com nós mesmos. Esse daí aprisiona muito. Eu trabalho com barras de Access, gente, e é impressionante como isso se apresenta imediatamente no campo de muitas pessoas. E eu também venho me cuidando, me tratando a respeito desse mau costume que a gente tem de se auto-julgar o tempo todo. Esse auto-julgamento sempre é o medo da reprovação dos outros. E a gente não precisa, gente, da aprovação nem da reprovação alheia, né? A gente, claro, nós não somos ilhas, nós precisamos estar em sociedade,
em comunidade, né? Em participação, em coletividade. Porém, esse não é um ponto, um parâmetro de peso para a gente validar os nossos sonhos. Então, cuidado com o auto-julgamento, porque quando a gente se auto-julga muito também, a gente acaba dando abertura para o julgamento dos outros. E isso é um ponto que enfraquece muito o nosso campo energético, e a gente acaba atraindo pessoas que, ao invés de serem nossos conselheiros, acabam sendo pessoas assim para minar os nossos sonhos. Gente que vai dizer assim: ah, não vejo sentido no teu sonho, isso não tem verdade, ou coisas desse tipo. Então, a gente primeiro se fortalece, baixando as barreiras do auto-julgamento, e automaticamente a gente vai afastando aquelas pessoas que não vibram na mesma frequência do seu sonho. O universo ele é inteligente, né? Então vamos abusar também da inteligência que nós temos dentro da gente, porque nós somos a cópia do universo, né? O quarto ponto é entender que os sonhos eles são dinâmicos. A gente não precisa se frustrar porque a gente não alcançou o nosso sonho da maneira que a gente visualizou, que a gente projetou, mas acolher a dinâmica do sonho. Porque às vezes, por exemplo, você tem um sonho de viver num lugar coletivo, como eu tenho, né? Eu tenho um sonho de uma ecovila, ou de viver fora do sistema, ou de viver a temática da permacultura, né? Eu sonho muito em ter uma casinha integrada na floresta com o mínimo de desmatamento, né? E o máximo de aproveitamento dos recursos naturais, e mostrar que isso é possível na Amazônia. Muitas vezes eu apresentei meus sonhos para os meus familiares e alguns disseram assim: cara, isso é impossível, isso é papo de maconheiro. Até isso eu já ouvi, né? E olha só o preconceito, né? Na época eu me abalei muito, hoje em dia não tô nem aí. Então, existem técnicas, por exemplo, para você escavar, né? Há um tempo atrás, uns dias atrás, eu participei de um workshop, né, de Theta Healing, lá no Espaço Prima, aqui em Manaus, e fiz uma técnica, né? Participei de uma técnica chamada Digging, então eu recomendo. Quem quiser, procure o seu terapeuta de Theta, né? E o Digging, que significa escavar. Ele me mostrou rapidamente, em 10 minutos, que o meu sonho não era uma casa integrada na floresta para que eu possa fazer meus atendimentos lá ou viver em comunidade. Não era só isso. O meu sonho chama-se liberdade. A essência do meu sonho é liberdade, ou seja, liberdade desse sistema falido que é o capitalismo, né? Liberdade dos vícios, liberdade da distração, né? Para viver no aqui e agora, com o pé no chão, integrado com as naturezas, vivendo a minha verdade do xamanismo, da espiritualidade, da cura através das plantas, do trabalho coletivo, da expansão de consciência de criança, de adulto, de idoso. E isso me trouxe, né, uma iluminação muito grande. Então, meu sonho não é a casa, não é o material, não é o físico. É a essência. E é a essência da liberdade, da gente viver a nossa verdade, ser livre para viver a nossa própria liberdade. E o quinto ponto é, acima de tudo, respeite o seu sonho e use a criatividade. Tome o seu sonho como se fosse uma entidade mesmo, né? É algo que venha se aproximando. E use a criatividade no sentido de que trabalhe as suas crenças limitantes em relação,
por exemplo, a realização, a dinheiro, né? Tem muita gente que desiste de sonho porque não tem o dinheiro para comprar o terreno, ou não tem o dinheiro para, sei lá, seja qual for o seu sonho, para começar, iniciar, né, um negócio, uma casa, ou um carro, ou então o seu consultório, alguma coisa assim. Então, não se limitar caso você não tenha, né, essa condição inicial, esse dinheiro. E trabalhar mesmo, buscar, gente, nas terapias, Theta Healing, barras, Reiki, todas as terapias que estão disponíveis, eu digo que isso são tecnologias que estão sendo oferecidas há anos e agora estão intensificadas aí. Por quê? Porque o campo está aberto para a gente aprender definitivamente que nós somos as pessoas que é o principal, né? Nós somos a principal fonte da manifestação daquilo que a gente quer mesmo, né? Então, realizar o nosso sonho com grana é muito fácil. Se eu tivesse muita grana, eu acho que não teria nem muita graça, sabe, gente? Mas a energia do dinheiro, ela vem de várias formas. Então, se você orar e vigiar os teus pensamentos, sintonizar no teu sonho, naquela entidade que é o teu sonho, as coisas vão acontecendo automaticamente. É impressionante. É você pensar em algo que vai contribuir para o teu sonho, no outro dia vem uma resposta através de uma postagem ou de contato, de alguém que chega e te oferece exatamente aquilo que você está precisando. Isso é mágico. Acreditar em magia ajuda muito nesse processo todo de cocriação, de manifestação, né? Então é isso, somos todos magos, somos todos fonte dessa potência divina de manifestação. E eu deixo esse vídeo com muito amor, né? Sem me importar com os barulhos que estão aqui. E dizer para vocês que sonhar é a primeira desculpa que a gente tem para acordar, né? E vamos que vamos, sonhar e realizar. Beijo da cabocla.